Olá, é um prazer estar de volta na salita de leitura depois de um breve intervalo de tempo em que não postei nada, não por desejo meu, mas por problemas técnicos alheios à minha vontade. Mas retorno hoje com a indicação de 2 livros muito interessantes para a questão do nosso controle alimentar em busca de uma saúde melhor. Em geral, não gosto muito do tipo de livros que nos diz que, se seguirmos fielmente o que ele nos apresenta, em pouco tempo estaríamos com uma saúde ótima, perderíamos peso, não teríamos problemas com colesterol, açúcares e outras cositas dessas. No entanto, esses 2 livros, dos quais vou falar rapidamente, achei bastante interessantes por algumas abordagens que fazem. O primeiro deles se chama Diabetes Controlada, do Dr. Patrick Rocha, e foi publicado por Gente Editora. Embora na capa diga um método que transformou a vida de 40 mil alunos, não é nisto que eu me foquei na leitura. Mas eu achei interessante porque, vindo de uma família de diabéticos, esse assunto, para mim, é muito importante. Aqui nós temos, no capítulo número 1, a informação rápida, porém precisa, sobre o que é o diabetes, como é o diagnóstico, quais são as complicações para o coração, para os olhos, para os rins, o que é para os pés, né? Qual é a relação, por exemplo, com a depressão. Depois ele vai nos iniciar o capítulo 2 falando sobre qual é ou quais são os dados, né, em relação a essa doença no nosso país, e vai nos trazer, na sequência, verdades e mitos sobre diabetes. Então, na verdade, só depois disso é que ele vai entrar na questão dos tipos de alimentos, né? Os alimentos que são amigos do diabético, aqueles que ele considera os melhores amigos, e depois ele vai nos falar sobre flora intestinal, alimentação funcional e coisas do gênero. As informações sobre a doença, sobre como é que ela prejudica o nosso organismo, quais são as saídas que nós temos, me foram bastante úteis. Por isso, o primeiro livro que eu recomendo é Diabetes Controlada, da autoria do Dr. Patrick Rocha, de Gente Editora. No mesmo tipo de assunto, vem Sucos Verdes para Sempre, de J.J. Smith, a mesma autora de Detox de 10 dias, e na capa diz 30 dias para um emagrecimento rápido e duradouro, que é aquilo que em geral eu não gosto nesse tipo de livro. Mas o que nós temos aqui, além dessa questão do emagrecimento, são receitas maravilhosas de sucos verdes. Por exemplo, este aqui, de banana com manga, vem ricamente ilustrado. Depois ela dá receitas de refeições saudáveis, com todas as quantidades dos alimentos. Ela tem também sobremesas saudáveis, responde a perguntas
que são muito frequentes, e até estabelece uma espécie de um cardápio de 10 em 10 dias durante o mês, e apresenta esse cardápio, né? Por exemplo, receitas de sucos verdes para os dias de 1 a 10, e assim é um livro riquíssimo em relação a receitas. Claro que tem uma parte que vai apresentar o testemunho de pessoas que utilizaram esse método e que emagreceram, enfim, né? Então tem lá para o final do livro tem uma grande parte sobre isso, mas como eu já disse, não foi isso o que me atraiu, mas toda a questão alimentar, as receitas, sem falar que é um livro graficamente muito bonito, um material fantástico, e ele é da Bicicleta Amarela Rocco. Então ficam aqui as duas sugestões de hoje de Na Saleta de Leitura, que são Diabetes Controlada, vou botar aqui assim, e também Sucos Verdes para Sempre. É sempre bom a gente saber um pouco mais sobre aquilo que nos convém para mantermos a nossa saúde em dia e também termos algumas receitas diferentes, bem explicadinhas. Então, boa leitura!